Boa noite, amigos. Fazia tempo que não vínhamos aqui, saudades. Então, depois de receber a mensagem belíssima inicial que falava da perene mensagem do amor, vamos continuar com esta mesma mensagem. Estamos vivendo tempos de extrema e profunda reflexão. Ou nós abrimos os nossos corações agora, trabalhamos a nossa mente, exercitamos o raciocínio, ou entregamos os pontos e vamos recomeçar tudo de novo, num orbe novo, diferente. Quem gosta de aventura, tudo bem, mas vai ser dolorido. Então, já que vivemos tantos séculos e milênios aqui nesta terra, atravessando situações muito difíceis, o que nos custa agora, nos últimos tempos, promover em nós mesmos um despertamento diferente? Diferente por quê? Porque até agora dormíamos. Vamos acordar, né? Aí as pessoas dizem assim, mas na palestra passada você já convidou a acordar, né? Eu acordei agora. O acordar não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É lento e gradual. E cada vez que nós falamos em despertamento, agita-se dentro de nós uma força interior diferenciada e fica incomodando durante a semana. E é isso que nós queremos. Esse incômodo não é só para os que ouvem, mas os que falam também precisam. Este incômodo de que já está mais do que na hora de despertarmos para as grandes verdades do Cristo. Está muito complicado. A criatura ainda não consegue olhar para dentro de si. Ela olha dentro do outro e encontra no outro defeitos e dificuldades e fragilidades que não encontra dentro de si. E aí nós vamos enumerando uma série de situações que está acontecendo por causa deste ou por causa daquele. E quando nós nos damos por conta, a nossa conta já está muito grande. Então, é preciso que essas oportunidades que a gente está aqui reunido, essas coisas sejam ditas, faladas, para que a gente comece a observar-se. Essa história de que a reforma íntima pode realmente transformar a nossa vida, nós precisamos lembrar das palavras do Cristo. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque o odre velho, ele expande, o vinho incha, né? O vinho se expande e o odre velho rebenta e nada feito. Não se costura remendo novo em vestidura velha, porque também o remendo novo suporta, mas a tecido velho rasga, né? Jesus estava querendo dizer que enquanto nós estivermos com o vaso cheio, não limparmos este vaso, enquanto as nossas concepções estiverem embasadas nos conceitos antigos, nós não vamos mudar a situação. Porque nós vamos empilhar coisas novas em cima de coisas antigas. E se nós formos fazer uma análise comparando com os ensinamentos do Evangelho do Mestre, as coisas antigas estão rotas, estão até sujas. E um vaso, para receber água limpa, ele precisa estar limpo. Então, nós precisamos começar a fazer uma análise. Eu vou dar só um exemplo. Quando Jesus disse, se te baterem na face direita, ofereça a outra, à esquerda, a gente pensa imediatamente assim, muito bonita a frase de Jesus, mas claro que não é literal, né? Claro que esta frase ele está dizendo assim, se te fizerem uma coisa ruim, você tem paciência, você dá oportunidade para a pessoa se explicar, assim, mas você não aceita que a bofetada seja e você tenha que oferecer a outra. É claro que isso é um ato extremo, mas será que não é melhor a gente pensar que Jesus estava falando justamente isso? Porque ele recebeu uma bofetada. E ele olhou com um olhar de amor para o soldado que o esbofeteou e perguntou,
soldado, por que me bateste? Havia compaixão nas palavras dele. É como se ele estivesse oferecendo a outra face. E se ele deu este exemplo, ele espera de nós a mesma atitude. Então é fundamental que a gente se envolva neste evangelho e compreenda as palavras do Cristo para começar esta limpeza interior. Será que eu suportaria? Será que as coisas que eu estou recebendo agora e que está me magoando profundamente não está transbordando no meu vaso físico? As tristezas que acabam gerando depressão, as angústias que acabam nos levando para um caminho perigoso da maledicência, né? Então, será que isso tudo não é coisa que está transbordando dentro de mim e que está mais do que na hora de eu dar uma parada e ver que há possibilidade de nascer um homem novo, um vaso limpo, que compreenda as coisas exatamente como Jesus as disse? Que não tem importância que realmente seja literal as palavras do Cristo ou não. Que por ele nós aceitamos qualquer parada. Mas não é por ele pessoa, mas pelos ensinamentos dele, porque os ensinamentos dele como caminho nos levam para a verdade e para a vida, não é? Então, é isso que tem valor. Muita gente diz assim, só com Jesus, Jesus salva e tudo mais. Não, ele mostrou o caminho, agora é conosco, não é com ele. Ele já veio, já fez o sacrifício extremo possível, né? Que esse Deus maravilhoso foi capaz de, por amor a nós, enviar o Filho que já tinha cumprido todo o período de crescimento espiritual, já amava de forma intensa. Mesmo assim, ele o mandou para o sacrifício supremo, que é mostrar a nós a maneira de se fazer conquista espiritual na terra, doando-se, renunciando às coisas do mundo e entregando-se às coisas do lado espiritual ou às coisas divinas. Nós encontramos o texto, que é uma passagem do Evangelho, está em Marcos, só Marcos relata essa passagem, capítulo 4, versículo de 35 a 41, os versículos. E eu vou ler aqui a passagem e depois nós vamos analisá-la. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava para o barco. E com ele havia outros barcos pequenos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar, silêncio, aquieta-te. Logo o vento serenou e houve uma grande bonança. Depois ele perguntou, por que tendes medo, olhando para os discípulos? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é? E nós daí, fazendo pesquisas nos livros da Amélia Rodrigues, Flores no Caminho, são livros maravilhosos, né, escrita da psicografia do Divaldo. A Amélia Rodrigues traz as histórias e ela conta para nós, eu até já falei aqui nessa casa, ela conta o seguinte, que quando ela, no plano espiritual, vai estudar o Evangelho, tem um telão onde a cena que ela está estudando, que eles estão estudando, os espíritos, a cena aparece exatamente como aconteceu. Imagine que coisa mais linda, e nós vamos ter essa oportunidade, né? Desencarnados, estudando do lado de lá, nós também vamos ver essas cenas. E ela, então, relata bem como aconteceu. O evangelista, ele relata as coisas que ele lembra. E a Amélia, estudando com os companheiros, ela relata, então. E ela fala que dá uma nuta
que é a oeste de Cafarnaum, mais para o sul, essa cidade ia receber a visita de Jesus. E o povo dali, quando soube que Jesus ia visitar, ou ia ir para aquele lado, se reuniram todos fora da cidade e vieram criaturas de outros lugares e outros pequenos povos, né? E juntaram ali o que está escrito no Evangelho, 5.000 varões, porque não se contava homens aliás, mulheres e crianças, só contavam os homens. Então dizia que aproximadamente tinha 5.000 varões nesse lugar. E Jesus passou 2 dias pregando para essas criaturas deste lado. E os discípulos junto com ele. E aí eles estavam com muita fome. E ele pergunta o que tendes. E os discípulos oferecem para ele 2 peixes e 5 pães. E ele multiplica em 12 cestos. Ele pede que tragam 12 cestos, trazem os 12 cestos. E ele enche esses 12 cestos de alimentos, de pão e peixe. E manda distribuir por todas as criaturas. Os discípulos ficam encantados, saem carregando os cestos, que coisa maravilhosa, olha o que ele fez. Primeiro, os discípulos disseram que ele tinha que resolver o problema, que ele tinha levado eles para ali. E Jesus, então, pede o que eles tinham e eles oferecem migalhas, e Jesus transforma essas migalhas em uma grande quantidade que alimentou esta multidão e ainda sobrou, né? E depois que eles viram isso, maravilhados, está anoitecendo, ao entardecer, diz no texto, né, ao cair da tarde, ele olha para os discípulos e diz: passemos para a outra margem. As palavras, diz Amélia Rodrigues, do Evangelho de Jesus, elas não foram ditas aleatórias. Tinha cada palavra, cada vírgula, cada ponto, tinha uma intenção. E é essa intenção que ele queria deixar para todos os tempos. Porque nós cresceríamos espiritualmente e teríamos condições de decifrar esses enigmas. E é nesta passagem, que é usado como uma metáfora, nos diz muita coisa. Primeiro, cair da tarde. O que é o cair da tarde? Quando Jesus conta as suas parábolas, ele fala na meia-noite. Se vocês lembrarem das noivas nécias e prudentes, diz que Jesus seria o noivo e que ele viria abrir a porta para a noiva entrar à meia-noite. O que ele quis dizer com isso? Que na hora mais escura da vida da criatura, ele estaria junto com ela. Ele lhe abriria a porta para resgatá-la na noite mais escura. Isso aí é um ensinamento poderoso. Ele diz também que teríamos que ter luz para que ele nos enxergasse. Olha que extraordinário isso. Quer dizer o quê? Luz é o conhecimento e o desenvolvimento espiritual. Então, nós teríamos que ter conhecimento e desenvolvimento espiritual. Quer dizer, amar. Seria, resumindo tudo que eu falei, teríamos que amar, né? Então, nós teríamos luz e ele nos veria e mandaria que entrássemos. E o casamento aconteceria, que era o símbolo daquela época, né? O casamento. Então, aqueles que não tivessem luz ficariam na escuridão. O que seria a escuridão? Lutas diárias contra a ignorância, que é o que vai acontecer quando o mundo passar para o mundo de regeneração, e aquele que não se ajustar ao mundo de regeneração terá de reencarnar num planeta que esteja em condição inferior, ou então de provas e expiação como o nosso é hoje, né? Então, quando Jesus fala dessa meia-noite, ele deixa um marco para as próximas falas dele. E quando ele diz assim, ao cair da tarde, quer dizer, quando começa a anoitecer na nossa vida, todos nós sabemos, né? A gente tem um pressentimento, não estou muito bem. Estamos vivendo uma situação tranquila, mas de repente começamos a ficar agitados por algumas intuições ou impressões indesejáveis. Principalmente as mães têm essas coisas, né? Fica pensando, fica imaginando, começa a escurecer, quer dizer, as sombras começam a se adensar na nossa psique, coisas vão acontecer. E é o que Jesus fala,
ao cair da tarde, ele faz um convite, que esse convite é para todos nós. Vamos passar para outra margem? Duas margens, homem velho, homem novo. Quando ele faz esse convite, ele está dizendo, deixa o teu fardo aí e vem comigo. Não é? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite do Cristo. Vamos para outra margem, porque ele previa situações difíceis. Então vamos. Aí, deixando a multidão para trás, eles levaram Jesus para o barco que eles haviam alugado, né? Então, levaram Jesus como estava. Por que como estava? Porque ele havia pregado 2 dias, curado pessoas. Nós, quando trabalhamos com o público 2 horas, nós ficamos exaustos, né? A gente fica quebrado. Os passistas, então, um dia que tem muito passe, dali a pouco já está aqui, eu preciso sentar, dá licença que eu preciso sentar, porque o cansaço bate, porque despende energia, é difícil, não é fácil. Então, esse processo, Jesus havia vivido por 2 dias, e ele estava em vestidura humana. Ele não estava, não era um espírito glorioso em luz ali, não, ele tinha um corpo semelhante ao nosso. Então, ele tinha os cansaços, apesar da sua capacidade, ele tinha o cansaço que os nossos corpos têm, né? Então, eles o levaram assim, né? E ele entra no barco e recosta a cabeça num travesseiro que tinha na popa. Porque ele está nos ensinando que tudo tem limite. Existe um momento que tu precisa descansar o corpo. E foi o que ele fez. Ele acomodou-se na popa do barco, encostou a cabeça no travesseiro, está escrito aqui. E em volta deste barco que ele estava entrando, havia outros barcos menores, né? Então, conta na passagem, havia outros barcos. O que seriam, dentro da metáfora, esses outros barcos? Toda vez que nós decidimos trazer Jesus para nós, ou ir até Jesus, acompanhar Jesus, ter Jesus no coração, em nossa volta nós temos uma quantidade enorme de testemunhas, não temos? Nossa família, nossos vizinhos, os parentes, aquela lá não sai mais da casa espírita, agora vive enfiada lá, não é assim que dizem os parentes da gente? Os amigos, né, não tem mais tempo, agora só quer rezar, né, aquela coisa toda. Então, são os barcos menores em volta de nós, que Deus permite estejam ali, justamente para que a gente sirva de exemplo para essas criaturas, porque não é o que nós falamos que vai ensinar aqueles que estão à nossa volta, é o que nós vivemos. A nossa vivência é que vai passar o ensino legítimo para todas as criaturas que nos cercam. Então, os barcos menores estavam ali porque iria acontecer, lembra, estava anoitecendo, iria acontecer naquela noite, à meia-noite daquelas criaturas. Então, estava tudo preparado. Havia um contexto espiritual a ser ensinado naquele momento que seria para todo sempre. Hoje, 2000 anos depois, estamos estudando essa passagem. Aí, então, começa uma tempestade, raios riscando o céu, trovões e um vento muito forte. E esse vento forte, assobiando no ar, começa a levantar ondas violentas, a ponto dessas ondas entrarem dentro do barco. E essas criaturas, os discípulos que estavam dentro do barco, esses discípulos, eles estavam amedrontados, porque Jesus dormia, eles remavam, e as ondas estavam invadindo o barco. E eles, desesperados, presta atenção que o texto deixa bem claro, que havia desespero na fala deles. Amélia Rodrigues conta que todos eles vociferavam, só João dizia, mas nós não podemos acordá-lo, nós não temos esse direito, ele está muito cansado. O Pedro disse assim, mas o que nós vamos fazer? Nós precisamos acordá-lo. Já o Judas dizia, ele nos meteu nessa, ele que nos tire dessa. É claro que tinha que ser o Judas, né? Ele estava indignado porque foi Jesus que convidou eles para ir para outra margem.
Então, ele que nos tire dessa. E os outros todos também, dizendo cada um, era um vozerio e gritos e tal. E o que acontece com os barquinhos em volta? Observam. Também estão com medo, mas não estão tendo segurança. Porque se eles estivessem calmos e em prece, porque era o que devia ter feito, em oração, confiando, né? Não havia confiança, não havia oração, só havia reclamação, como nós vimos no texto inicial, muito bem explicado, né, que ela leu. Essas exclamações e reclamações contínuas envenenam a nossa vida. E aí, as ondas enormes avançavam. Essa metáfora deixa bem claro. Todos nós temos tempestades na nossa vida. E tempestades, às vezes, que a gente vai perecer. Existem todo tipo de tempestade, mas existem as tempestades violentas, que é a nossa meia-noite. E as ondas, prestem atenção nessa metáfora que eu achei linda. As ondas, elas são os pensamentos e palavras negativos que nos cercam. Aqueles que estão à nossa volta. Ele que nos enfiou nessa furada aí, nessa roubada, que nos tire, não é? Aquelas coisas ruins, negativas, ele tem que nos tirar daqui. Vamos perecer e ele está ali dormindo, não faz nada. Essas são as ondas na nossa vida. Aqueles que dizem, eu avisei, ela não atendeu ao meu aviso, agora está aí sofrendo, bem feito. Quanta gente diz isso, né? Ah, eu sabia que ia dar nisso. Pessoa com esse comportamento ia dar nisso. Onde está a misericórdia, a compaixão que Jesus solicitou de nós? A gente percebe a tempestade na vida daquela criatura e não é capaz de dar a ela tranquilidade através da nossa prece e na nossa oração. A pessoa está atravessando uma fase difícil, é culpada, não é culpada, não importa. Eu preciso orar por ela, com todas as forças do meu coração. Porque eu já tive situação semelhante no passado, ou correrei o risco de ter no futuro, eu não sei. Então, a minha parte agora é debruçar sobre o meu coração amoroso e orar por essa criatura com todas as forças, para que Deus ilumine e dê a ela a possibilidade de atravessar essa tempestade em segurança. É isso que eu preciso fazer. Aí as ondas se acalmam, entende? Quando nós não damos atenção para as ondas, elas se diluem, elas desaparecem. O que é que Jesus quis nos dizer com essa simbologia? Não olhe para as ondas, olhe para mim, né? Se alguém aqui assiste o The Chosen, o autor do texto, ele juntou as duas tempestades, né? Aquela que Jesus caminha por sobre o mar e a tempestade que acalma as ondas. E aí ele disse para Pedro, olhe para mim, não olhe para as ondas. E quando ele diz isso, ele está falando, não foque nas coisas da terra, do mundo, nas criaturas que são negativas, que não podem te auxiliar. Olhe para mim, para Jesus. Olhe para os meus ensinamentos. Olha para mim a coragem que eu tive de me entregar na cruz por você. Então, aceite a situação, mas tenha certeza de que Deus está no comando. São essas palavras, entende? Essa força, ela está vindo direta do Mestre para nós, na hora da tempestade, seja ela qual for. Pode ser terrível, pode ser leve. Olhe para o Cristo, olhe para Ele, para Deus. Fortaleça o teu coração na fé. É isso aí. E aí, então, quando o barco já estava se enchendo, eles resolveram chacoalhar Jesus, balançar Jesus. Eu imagino a cena e fico revoltada. E ao mesmo tempo eu me lembro que eu também faço a mesma coisa. Na hora da dor, Senhor, pelo amor de Deus, dê um jeito, porque não é possível, porque não pode continuar assim. A nossa prece é assim, de desespero, né? Eu preciso que faça alguma coisa, eu preciso, me ajuda, tem que ser agora. Nós fizemos, isso é balançar Jesus, isso é chacoalhar Jesus. Porque se nós orarmos todos os dias, com serenidade e leveza, nós vamos construindo dentro de nós uma força extraordinária de fé. Aí chega na hora da tempestade e diz, ó Senhor, agora é contigo. Eu, claro, não vou ficar de braço cruzado, não vou ficar em paz. Ficar em paz, vou fazer o que eu puder, mas agora é contigo. Nós não vamos chacoalhá-lo, porque Jesus dormia em corpo físico,
Mas será que o espírito dele precisava dormir? É óbvio que não. Ele estava atento aos movimentos dos seus discípulos, porque aquilo nada mais era do que um exercício de fé. Mas quando eles chacoalharam Jesus, Jesus então põe-se de pé e diz: silencia, aquieta-te. Silencia e aquieta-te para o vento e para o mar. E naquele mesmo momento, as águas se serenaram, o vento parou. E eles se olhavam uns para os outros e diziam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Pois eu vou dizer uma coisa, pode ser que os senhores não, mas quando eu começo a estudar essa passagem aqui, eu descobri que eu também não conheço Jesus. Eu não imagino Jesus do jeito que eles mostram aqui. Trazendo Jesus para essa metáfora, eu não consigo compreender essa força extraordinária que ele tem sobre a natureza. Então, se ele tem essa força sobre a natureza, ele é meu irmão mais velho, o que eu mais quero na vida é alcançar essa condição, não é verdade? De ter essa força sobre a natureza. Eu quero conquistar essa fé que só o conhecimento me dá. Então, se eu não conheço Jesus, eu vou agora me debruçar de forma diferenciada nos textos. Vou estudar todos os dias, sozinho, e vou também estudar sempre que a Casa Espírita me oferecer oportunidade. Toda Casa Espírita, nos dias de hoje, está estudando, tem um dia, de estudo do Evangelho. Todo mundo precisa estar aqui. Se não tem aquele horário livre, peça à casa que ofereça novos horários. Mas venha estudar o Evangelho, porque é esse Evangelho que vai dar sustentação para a nossa psique. Porque estão vindo coisas aí que estão a ponto de enlouquecer muitas criaturas na humanidade. Diz o Divaldo para nós que está difícil, mas vai ficar muito mais. Então, olha só. Se nós não nos prepararmos hoje para o que está por vir, talvez a gente não tenha força suficiente para suportar as ondas. Então é importante que a gente reveja os nossos conceitos de Jesus. Porque não adianta a gente gritar em alta voz, ou bradar o nome do Cristo, ou dizer que Ele nos salva, porque o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez lá atrás. Agora é a nossa hora de transformação íntima, de ir dentro de nós, fazer a limpeza daquele homem velho que passa na frente da igreja e faz o sinal da cruz, que passa na frente do cemitério e faz o sinal da cruz, como se tivesse aquela obrigação e, no entanto, chega em casa e nem sequer olha com amor nos olhos do companheiro, da companheira ou dos filhos. Que a vida está tão agitada, que eu tenho muita coisa para fazer, eu vou direto para a minha função, para o meu trabalho, e esqueço as coisas básicas. Não esqueci de fazer o sinal da cruz, mas esqueço as coisas mais básicas. Então a gente precisa dar uma virada na nossa vida e tirar esta criatura antiga que jaz dentro de nós e começar a nascer de novo. Nascer de novo é se encantar pelo Evangelho. Abram o Evangelho segundo o Espiritismo e leiam com amor cada página. As palavras, elas vêm, eu gosto particularmente do capítulo 12, do item 7, é um pedacinho pequenininho, mas se nós conseguirmos cumprir aquele pedacinho pequenininho que fala, se te mandarem andar 1 milha, anda mais 2, quer dizer, dobre e redobre o teu esforço, corra atrás, faça por merecer. A caridade, gente, como ela falou aqui, a caridade é uma coisa extraordinária, é a expressão mais pura do amor. Então nós precisamos ter essa intimidade com a caridade, mas a gente pensa, não, eu tirei todas as coisas do meu guarda-roupa lá, que eu já não usava mais, e dei. Já experimentou dar um que tu usa, Já experimentou ver um casaco aconchegante, gostoso, que você ainda gosta muito, para uma pessoa, uma mulher de rua, um andarilho de rua, assim, que a gente não quer dar, porque ele vai sujar, vai jogar fora, mas e daí? Os minutos que tu deu e que aqueceu aquele coração ali, pode transformar a criatura, Mas também não é só isso, porque
Jesus disse, ele entendia a caridade como sendo benevolência para com todos. Então, quando brotar dentro de você as palavras ásperas, muitas vezes até os palavrões, engula-os. Já bebe água, como ensinou Chico Xavier, né? Segure a água na boca, se preciso for, beba água, mas não diga as palavras duras. Ah, mas me ofendeu. Oferece outra face, né? A outra face é doce, é gentil. A criatura desarma, ela não tem coragem, ela amolece, ela se entrega, se você usar de gentileza para com ela. Então, essa gentileza é fundamental nos dias de hoje. Vamos oferecer a outra face é a gentileza. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. É claro que se um ladrão chega e te rouba a capa, tu não vai tirar a tua roupa e vai dar para ele. Mas vai além. Diz, meu irmão, eu não estou incomodado que você está levando o que é meu. Aproveite, não jogue fora, use. Né? Você está mostrando para a pessoa que para ti, mais importante que aquela criatura que está te tomando seja feliz, do que aquilo que tu possuía. Que essas coisas da terra vão passar logo. Tudo está lá, no item 7 do capítulo 12 do nosso Evangelho. E tem outros ensinamentos lindos. Aí você aproveita e traz para o teu dia a dia e faz a diferença na tua vida. Começa dentro de casa. Experimenta dentro de casa essas experiências. Depois de uns 3 meses que tu está escolada dentro de casa, começa no grande círculo familiar. Não vão te reconhecer. Você começa com esses tratamentos específicos para um e para outro. E quando vierem dizer para você que você está em cima do muro, não toma posição, não escolhe um lado, você diz assim, não, eu escolhi o meu lado, é Jesus. É Jesus, é o mestre, é só ele. E eu só estou seguindo as suas pegadas. Vem comigo, convide, venha comigo. Porque normalmente é isso que dizem das pessoas que começam a tratar gregos e troianos da mesma maneira, quer dizer, amigos e inimigos, né? Amigos e inimigos. Nós não temos inimigos diante do Cristo, nós não temos. Nós temos que amar os nossos inimigos. E esse é o sacrifício mais agradável a Deus, está no nosso Evangelho. O sacrifício mais agradável a Deus é amar os inimigos. Vamos mudar, essas coisas não acontecem da noite para o dia, por isso que estamos pedindo. Vamos devagar, vamos fazer a nossa transformação começar nessa encarnação. E aí nós teremos muito mais força para escolher as provas da futura encarnação. Não é assim? Que Jesus os abençoe a todos.